Segundo Samuel 20, então se achou por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte com Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, o filho de Bequi. Aonde é que você vai se separando do rei? Para onde você vai? Você vai fazer o quê? Se separando do rei? Israel deu ouvido a esse homem aqui, os filhos de Benjamim, da tribo de Benjamim, e se separaram do rei Davi e foram seguir esse filho de Belial. Aí eu fico pensando, imaginando, aonde é que eu e você vai fazer o quê sem a presença de Deus, sem o Senhor Jesus Cristo, sem a direção de Deus, a direção do Espírito Santo? E aí você toma essa decisão de abandonar os caminhos de Deus, abandonar os ensinamentos das Sagradas Escrituras e vai viver o quê, com quem, para onde, você vai terminar como, de que forma você vai terminar. Pense bem. Cuidado com as decisões que você está tomando. Cuidado com quem você escolheu para você seguir. Porque eles aqui seguiam Davi. E quem seguia o rei Davi era quem seguia os mandamentos de Deus. Fazia a vontade de Deus. Conhecia os mandamentos do Altíssimo e ali obedecia a ele. Mas essa tribo de Benjamim, ela disse: não, eu não quero mais seguir Davi. Em outras palavras, eu não quero mais saber de ser cristão, não quero mais saber de ser crente, não quero mais saber de obedecer. E olha, eles estavam num patamar de conhecimento, eles estavam num patamar de andada, já tinha estrada. A tribo de Benjamim já tinha uma estrada andada com Jesus, mas de uma hora para outra, Satanás mandou um homem, Satanás mandou um emissário dele, com aquela conversinha de açúcar, adoçou a mente deles, aquela conversinha de Eva, aquela conversinha de Dalila, e aí convenceu. Você tem se convencido do quê? O que você tem ouvido e tem dado ouvidos a quem? Aonde é que você vai achar aonde é que você vai achar melhor do que Deus? Aonde é que você vai achar melhor do que Jesus Cristo? Aonde é que você vai achar melhor do que o Espírito Santo? Aonde é que você vai achar melhor do que a casa de Deus? Os átrios da morada do Altíssimo, que você tem acesso há tanto tempo, há tantos anos, e agora chegou esse filho de Belial, essa filha de Belial, esta namorada do inferno, esse convite de Satanás, e você deixou ao rei. Não, e o pior, e ele ainda conseguiu enganar você. Conseguir enganar você que você está feliz, que você está no caminho certo, que você está mais feliz agora do que antes. Que engano! Foi assim que Dalila desgraçou com a vida de Sansão. Foi assim que Satanás acabou com a vida de Eva e Adão e com toda a humanidade, e está aí as consequências. Fez também através desse homem aqui, na tribo de Benjamim,
convencer Israel a deixar o Senhor? O que é que tem convencido a você? Qual foi o papo? Qual foi uma conversa tão mirabolante, tão bem arquitetada, que ela invadiu a tua mente e ela conseguiu driblar você e levar você num caminho que Deus está tão triste? E aqui o povo fez essa terrível escolha. Os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Sepa, filho de Picli. Porém, o homem de Judá se reuniram ao seu rei desde o Jordão e Jerusalém. Então, foi uma tragédia para essa tribo. Aí nessa tribo tinha famílias, tinha crianças, tinha jovens, tinha velhos, tinha, adolescente, como eu já falei, tinha tudo. E todo mundo ali tinha conhecimento das Sagradas Escrituras. Todo mundo ali tinha conhecimento do Evangelho. E de uma hora para outra chegou esse filho de Belial e se pôs no palco e se pôs com a voz, ainda tocou a trombeta para Manassés ouvir e convenceu Manassés. Meu Deus, que tragédia! Aí aquela tribo de Manassés teve que mudar todo o comportamento. Agora ninguém era mais crente, ninguém era mais servo de Deus. E as crianças mudou o comportamento, os jovens entrou na prostituição, os jovens entrou na droga, os jovens entrou na pouca vergonha. E aí começaram a seguir a vontade de Satanás. A vontade de Satanás é justamente essa que a gente sabe, é o mundo de agora, né? Então, e aí todo mundo foi viver o que queria, como queria, do jeito que gostava, do jeito que sua pessoa pede, do jeito que a sua carne pede, do jeito que a personalidade de Satanás lhe pede. E aí, o que é que aconteceu? Uma ruína muito grande. Davi ficou na dele. Deus está na dele. O Senhor Jesus Cristo não vai mudar. O Espírito Santo não vai mudar. A igreja de Jesus Cristo, ela não vai mudar. Ela é a igreja comprada pelo sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Quem muda são as pessoas. Quem muda é o ser humano. Quem toma decisões erradas é o ser humano. E Deus, em sua infinita misericórdia, infinita compaixão, porque Jesus Cristo é bom, Ele é maravilhoso, Ele é a decifração do amor em si, porque Ele é o amor. Ele está falando com você nesta madrugada desta segunda-feira e dizendo para você: por que você deixou a minha pessoa? Porque os filhos de Belial tocaram a trombeta e de uma hora para outra você resolveu seguir Satanás. Engraçado, essa frase, seguir Satanás, ninguém gosta, né? Quem é que gosta de dizer que está seguindo o diabo? Quem é? Pois é. Só que é o seguinte: para você obedecer a Satanás, você não tem que ter uma religião específica que pertença a ele. Não. É quando você desobedece a Deus, deixa de a presença do Senhor, você deixa de ser igreja do Senhor Jesus Cristo, você deixa de ser cristão, crente, e você passa a viver através deste mundo. Você está servindo a Deus? Não. Você faz como Manassés escolheu esse filho de
a sedição de Seba, né? A sedição de Seba, e vai por os caminhos dele. O estatuto dele, porque o estatuto de Satanás, que ele tem um estatuto, é terrivelmente ao contrário de Deus. Então você tome cuidado, porque você deixou de seguir ao Rei, ao Senhor dos Senhores. Davi aqui representa o Senhor Jesus Cristo. Davi aqui representa as Escrituras. Davi aqui representa a salvação. Davi aqui representa o sangue do Cordeiro, representa a vida eterna. Mas Manassés, aqui, nessa etapa da vida dele, chegou Seba, entendeu? Tocou a trombeta e disse: vamos deixar de seguir Davi. Vamos deixar de obedecer Davi. Davi leva vocês à igreja. Não vá não. Davi leva vocês a ler a Bíblia. Não vá não. Davi leva vocês a orar ao Senhor Jesus Cristo, a crer no nome de Jesus Cristo. Não vá não. E aí começou, ó, aquela conversinha, ó. E aí foi convencendo Manassés, foi se convencendo. Daí a pouco Manassés estava corrompida, estava obedecendo a Satanás, na idolatria, no erro, na mentira. E aí vai vir as consequências. As consequências de deixar o rei, deixar a salvação, a cobertura do Deus vivo, que é maravilhosa. As consequências vai vir. Então, Deus está mandando lhe dizer, meu amigo, minha amiga, não dê ouvido a essa trombeta do inferno, que o mundo está tocando aí fora. Não dê ouvido. Isso vai passar. Isso tem dias contados. Deus tem um juízo contra essa situação. Mas siga o rei Davi, o rei Jesus Cristo, o Senhor Jeová Deus, o rei Espírito Santo, o rei as Escrituras, o rei a obediência da palavra de Deus. É isso que Deus está mandando dizer para você. Cuidado, cuidado, porque Satanás, ele tem uma lábia açucarada. Satanás, inicialmente ele tem uma lábia muito doce, mas ele termina em fel. Você sabe disso, o que aconteceu, o que acontece com aqueles que dão ouvido a essa lábia, a esse chaveco, essa conversinha de ouvido. E ele chega pela mente, ele vai soprando, ele vai invadindo seu coração, ele vai colocando propostas, ele vai fazendo com que você tenha prazer, satisfação, e depois você vai ver como é que vai terminar. Olhe, com o rei Davi, com Jesus Cristo, com Deus, é deserto, mas ele é supridor. Em nada você vai sentir falta. Com Deus as coisas são mais difíceis, mas todas as coisas nós podemos naquele que servimos a Deus, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus, Ele nos ama, Ele deu seu Filho único para a cruz, para resgatar a nossa vida de Seba para a mão de Davi. Valorize isso enquanto é tempo. Enquanto é tempo, valorize isso, porque Deus está de braços abertos para lhe dar uma vida nova. Deus está de braços abertos para abrir as mãos de vitória para você. Mas olha o que você tem feito. Você deixou Davi, Manassés. Você deixou o rei. E você foi atrás da trombeta de Satanás, o som de Satanás, e ele está preparando a ruína. Mas no poder no sangue de Jesus, nesta madrugada, eu digo para você, repense suas decisões, repense o seu estilo de vida, repense, volte atrás,
Veja quantos benefícios Deus fez em seu favor, quantos livramentos Deus fez em seu favor. Quando você andava no deserto, você só tinha vitória. O deserto realmente não é fácil para ninguém, mas é um caminho de vitória, é um caminho de futuro, é um caminho de futuro. Então, nesta madrugada, Deus lhe avisa: volte, meu filho, para o rei, volte para o rei, deixe Seba. Seba é um poço que não tem fundo, e o fundo do poço de Seba vai parar no inferno. Mas Deus não quer isso para você, porque Jesus Cristo pagou seu sangue em favor da sua alma. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê a voz, dê ouvidos à voz de Deus nesta madrugada, porque você será feliz. E Deus tem uma felicidade maravilhosa. Deus tem um futuro glorioso para a sua vida. Glorioso para a sua vida. Mas esse mundo de Seba que está aí, esse sistema que está aí, esse sistema, ele já está condenado. Ele está debaixo do juízo de Deus. E ele só não executou de total maneira agora, por causa da Igreja de Cristo, que somos nós, os crentes, os cristãos. Por causa disso, porque Deus tem uma mensagem através da cruz de Cristo para salvar as nossas almas, e por isso Ele tem poupado a humanidade, entendeu? Porque Ele tem ainda esperança de que muitos vão se voltar para Deus. Então, fique com essa mensagem. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.